Atos 7 é o discurso de Estevão, quando no momento do seu apedrejamento ele olha para o céu, e o céu abre, e ele começa agora então em seu discurso descrever o destino do povo de Israel, ou a história do povo de Israel. E em seu discurso ele começa ali a trazer cada um dos detalhes da história do povo de Israel, mas eu quero me ater com você a partir do verso 20. Quando na história de Israel ele descreve algo fantástico sobre a vida do maior de todos os líderes da face da terra. E nessa manhã quero falar a você sobre justificação, santificação e glorificação na vida de Moisés. Nesse tempo nasceu Moisés, verso 20. Era muito formoso e foi criado na casa de seus pais por 3 meses. Ao ser enjeitado, tornou-se filho da filha de Faraó, que o criou como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, era poderoso em palavras e obras. Quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um deles maltratando, defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele cuidava de seus irmãos e entendia que Deus havia de lhe dar liberdade pela sua mão, mas eles não entendiam. Verso 26. No dia seguinte apareceu quando brigavam e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que feris uns aos outros? O que ofendia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe sobre nós e juiz? Queres tu matar-me como ontem mataste um egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e esteve estrangeiro na terra de Midian e gerou 2 filhos. Completado 40 anos, apareceu o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo no sarçal. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, trêmulo, não ousava olhar. Disse-lhe o Senhor: tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que tu estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi seus gemidos, desci para livrá-los. Agora vem, enviar-te-ei ao Egito. Verso 35. A este Moisés, o qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que aparecera no sarçal. Somente até aqui. Depois de estarem no reino do Egito, durante cerca de 400 anos, durante um grande período, depois de estarem ali, os filhos de Israel venderam a coroa, o seu direito de posse da terra que tinham herdado dos egípcios pela mão de José. José tinha levado sua família para ali, seu povo para ali. Diz Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, a página 250 em diante, diz ela que José tinha levado o seu povo para ali, e agora, por decreto do reino ou dos egípcios, o povo de Israel tinha uma terra, e aquele decreto não seria revogado, mas o povo vendera para a coroa o seu direito, e agora vivia oprimido por uma coroa que fazia as obras de Satanás. Nesse tempo, diz a Bíblia, nascera Moisés. White diz que as parteiras ou as mulheres que foram dado o direito de fazer o parto, ou o dom, foi-lhe designado o seguinte decreto: que quando os meninos nascessem, esses fossem mortos, e as meninas não. Você conhece a história. E White diz que o Espírito Santo agora compensa, ou o poder de Deus compensa essas mulheres, porque quando cada menino nascia, elas não tinham coragem de matá-los, porque o Espírito de Deus, o poder de Deus tinha se apossado dessas mulheres. Elas tinham um dom especial, o dom de Deus, o dom do Espírito, para fazer aquela obra do parto. E naquele momento, quando nascia o menino, o decreto estava em sua mente, mas o poder de Deus estava em seu coração, e o povo de Israel fora se multiplicando, e então a coroa agora, o reino, estava preocupado com a multiplicação do povo de Israel, e preocupado com
o poder daquele povo, se eles se aliassem, diz Ellen White, a outras nações e viessem contra os egípcios, porque tinham perdido a posse da terra por tê-la vendido. Agora, preocupado com toda essa situação, o rei decreta e deseja matar todas as crianças. E eu gosto dessa história quando olho para uma folha de junco e vejo uma dedicada mãe, talvez trançando aquelas folhas secas para fazer um pequeno barquinho, um pequeno cesto betumado para colocar o seu bebê naquele rio. Ellen White diz que foram os anjos do Senhor que cuidaram daquela criança. Eu fico encantado com o que Ellen White diz. Aos amigos que estão acessando pela internet, quando falo a Ellen White, falo de uma autora norte-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia que comenta a história de Moisés, a história bíblica que você acabou de ler comigo. Leia esse livro, procure esse livro. A Igreja Adventista tem esse livro, Patriarcas e Profetas. Quem sabe você poderá conhecer um pouquinho mais desse assunto. Mas ela diz que os anjos do Senhor cuidaram de Moisés. E o que me encanta, ela diz também que os anjos do Senhor conduziram a filha do faraó para que ela pudesse encontrar aquele menino. São os anjos do Senhor que acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos do Senhor protegem os filhos de Deus. Os anjos do Senhor sempre estão ao lado dos escolhidos de Deus. Eles estão ao seu lado porque você tem sido chamado por Deus. Por esse tempo nasceu Moisés, diz, era formoso e foi criado na casa do faraó. Depois de 3 meses, depois de ter sido criado na casa de seus pais, fora criado agora na casa do faraó. E agora, criado por seus pais até os 3 meses, fora adotado para o reino. A irmã de Moisés foi até próximo do rio onde estava ali, tudo conduzido pelo poder de Deus. Oferece auxílio ou uma ama seca para cuidar daquela criança, e você conhece muito bem a história. A própria mãe de Moisés cuida dele até os 12 anos. Deixa eu lhe falar uma coisa. Até os 12 anos, e a autora norte-americana diz assim, até colocar no seu caráter todos os princípios do céu. Na sua vida, os princípios de Deus. E então essa autora diz, que poder têm as mães em suas próprias mãos, para levar seus filhos para mais perto de Deus. Que poder. Que princípio estabelecido na vida das mães, Deus tem dado para que elas possam levar seus filhos para mais perto de Deus. Que bênção recebeu uma mãe. Moisés vai viver no palácio, e o texto bíblico diz, fora instruído em toda a ciência do Egito, era poderoso em palavras e obras, estudara tudo o que tinha no Egito. Algo de extraordinário, Moisés estudara certamente da engenharia, certamente das artes de guerra. Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Moisés conheceu todos os templos, Moisés conheceu tudo que havia de sabedoria no Egito. Ele viu todas as luzes do Egito, ele viu todo o poder do Egito. Fora criado ali dentro daquele lugar, deve ter conhecido o templo de Ísis, Osíris, o templo de Ra, conheceu certamente o Vale dos Reis. Moisés viu tudo o que poderia ser visto no Egito, viu a beleza das construções. Moisés viu o poderio bélico que aquele país, que aquela nação tinha. Moisés viu todo o poderio financeiro que aquele país tinha. Moisés viu todas as condições, viu todas as belezas, desfrutou de tudo que havia no Egito. Mas Moisés não viu Deus no Egito. Por quê? Porque no Egito não vemos Deus. Mas quando olho para a história de Moisés, eu fico encantado, porque em meio ao Egito, Deus sempre viu Moisés. Em meio às lutas da sua vida, em meio aos desafios que você enfrenta no Egito deste mundo, Deus sempre olha para você. Deus escolheu Moisés. Deus escolheu você e eu. Em meio aos Egitos e às dificuldades que se levantam contra nós,
Em meio ao mundo contemporâneo que vivemos e não conseguimos muitas vezes ver a Deus, diante dos homens que têm esquecido de Deus, diante da sociedade que tem abandonado a Deus, muitas vezes não temos visto, contemplado o poder de Deus. Deus tem contemplado a cada um de nós. Moisés viu tudo o que o Egito poderia oferecer, mas Deus viu Moisés. O texto bíblico diz: foi instruído em toda a ciência do Egito, era poderoso em palavras e obras, tinha todo o conhecimento do Egito, era o homem mais privilegiado, era o mais sábio do Egito. No entanto, não via Deus no Egito, mas Deus o enxergava. Quando completou a idade de 40 anos, diz o texto bíblico, veio-lhe ao coração o desejo de visitar seus irmãos. E agora aos 40 anos de idade, Moisés vai para visitar seus irmãos, seus sonhos, suas realizações. Pensava ele do seu jeito que poderia agora, com toda a habilidade de guerra que tinha. Ellen White diz, com toda a estrutura física que tinha, com todos os conhecimentos que aquele homem tinha, agora fora para ver seus irmãos. Quando chegar ali, com seu porte atlético que possuía, quando chegar ali estavam eles tendo um sofrimento muito grande, veio a ele o desejo de visitar seus irmãos. Mesmo vivendo dentro do Egito, aqui está algo interessante que li nessa madrugada. Mesmo vivendo dentro do Egito, Moisés não fora influenciado pelas coisas e os deuses do Egito. Mesmo vivendo dentro do Egito, para que ele pudesse ser um faraó no Egito, ele deveria ser um sacerdote dos deuses do Egito. Precisava ele ser instruído em toda a religião, ou as religiões egípcias. Precisava ele conhecer dos deuses e adorar aqueles deuses. Para que ele pudesse cumprir o seu mandato como um governante do Egito, ele precisava ser um sacerdote dos deuses do demônio, criado pelo demônio. Mesmo em meio ao Egito, Moisés nunca cedeu àquelas influências. Deixa eu lhe falar um pouquinho. Sabe, parece que no Egito tem crescido algumas coisas. A gente vive numa instituição, numa escola, e as escolas parece que estão sendo atacados, os jovens sendo atacados por coisas que o Egito tem trazido. Há uma série, há um filme, há livros. Há um tempo atrás era um livro, hoje uma série inteira, e você sabe muito bem do que eu estou falando. Pais, eduquem os vossos filhos, para que os crepúsculos deste mundo não venham levar os vossos filhos a adorar Satanás. Você sabe do que eu estou falando? Série de livro e filme que está surgindo para fazer a cabeça dos jovens. Sabe, eu estava no Rio de Janeiro e alguns jovens estavam dizendo: pastor, como o filme e a série do livro Crepúsculo tem tomado conta do coração dos jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em nome de Jesus, como seu pastor, jogue no lixo isso. Uma mulher, dona de casa, que nunca escrevera nada, recebeu uma influência e hoje faz a cabeça dos jovens, e a cada dia recebe uma outra influência para escrever na sua série, e alguns colocam dentro de casa para assistir o filme, para ler o livro. Talvez alguém esteja dizendo assim: pastor, deixa de ser cafona. E eu vou dizer, Moisés nunca se influenciou pelos deuses do Egito. O Egito queria entrar na sua vida, mas ele não permitia. Abram os olhos. A gente está numa escola, e parece que isso tem atacado os jovens na escola. Ah, pastor, isso não tem influência. Um abismo chama o outro. Eu conversava essa semana com um pastor e ele disse: olha, minha filha pediu tanto para comprar esse livro. E eu disse: filha, esse não, para dentro da nossa casa e da nossa vida não. A Bíblia diz que Moisés fora criado em toda a ciência do Egito. Era poderoso em palavras e obras. Para ser um faraó do Egito, ele precisava adorar os deuses do Egito. Para ser um líder do Egito, ele precisava cultuar ao Deus do Egito.
para poder assumir aquele posto, ele precisava ser um sacerdote do demônio. Mas Moisés, diz a revelação sagrada, tinha no seu coração o desejo de servir ao Senhor, e ainda assim não permitia entrar essas coisas em sua vida. Aos 40 anos de idade, diz o texto, veio o desejo de ir visitar seus irmãos. Como qualquer outro ser humano tinha o desejo, a intimidade, tinha o desejo de estar perto daqueles que ele amava. Não é bom estarmos perto dos parentes, dos amigos? Como é bom quando a gente vai à casa dos parentes, não é assim? Veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos. No entanto, pensava que ele ia libertar o povo pelo seu poderio, pelo seu conhecimento, por tudo o que ele sabia. E agora veio desejando em seu coração visitar seus irmãos. Quando chegara para visitar seus irmãos, eles estavam sofrendo a opressão de um egípcio, um deles. E o texto bíblico diz que ele desfende um golpe e mata o egípcio. Quantas pessoas você já matou? Ah, pastor, graças a Deus, nenhuma. Graças a Deus, nenhuma. A Bíblia diz que Moisés tenta resolver o problema com suas próprias forças, e ele era um homem habilidoso, fisicamente bem estabelecido. E agora desfende um golpe, mata o egípcio. E para tentar resolver o seu problema, ele o que faz? Mata o egípcio, livra o seu irmão, tentando resolver o problema com suas próprias forças. Pensava ele que iria resolver o problema com suas próprias forças. E o texto bíblico, eu gosto da história, quando meu menino conta que Moisés foi abrir um buraco na areia e ali sepultou o egípcio. Tudo que sabemos fazer quando tentamos resolver as coisas com nossas próprias forças é sepultar o egípcio na areia. Tudo que conseguimos fazer quando tentamos resolver o problema com nossas próprias forças, ou quando pensamos que vamos estabelecer as coisas de Deus com nossas próprias forças, é sepultar o egípcio na areia. E Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas, Moisés tentou resolver com suas próprias forças, mas ele não tinha entendido que as coisas em nossa vida são estabelecidas e resolvidas pelo poder de Deus. Quando tentamos resolver com as nossas próprias forças, tudo que sabemos é sepultar o egípcio na areia. E o texto bíblico diz que ele sepultou o egípcio na areia. E eu me lembro quando meu menino era pequeno, que a minha esposa contava essa história, e ele dizia, e o vento soprou e apareceu o egípcio. Quando ele era pequeno, a Andressa contava essa história para ele. E o vento soprou e apareceu o egípcio. Sabe, quando tentamos resolver o problema com as nossas próprias forças, tudo que sabemos é esconder na areia. Mas há um vento que faz ele aparecer. Quando escondemos nossos pecados e problemas, tudo que sabemos é escondê-lo na areia. A Bíblia diz que Moisés escondeu aquele homem ali na areia, e agora o vento soprou, e o egípcio apareceu. Pecado sempre vem atrás. O egípcio apareceu. O problema que Moisés tinha trazido a ele próprio apareceu, porque tentou esconder e resolver com suas próprias mãos. A Bíblia diz que no outro dia veio ele novamente visitar seus irmãos, quando agora estavam brigando não os egípcios com os irmãos deles, mas eram os irmãos próprios. Irmãos brigam entre si, menos em nossa igreja, graças a Deus. Aqui não. Mas lá estavam eles brigando entre eles. No outro dia Moisés desejou ir visitar seus irmãos quando eles estavam brigando entre si. Eram irmãos de sangue. E Moisés aproxima-se deles e diz assim: homens, sois irmãos, por que feris uns aos outros? Sabe, essa é uma pergunta interessante. Homens, sois irmãos, por que feris uns aos outros? Nunca matamos com nossas próprias mãos, mas às vezes ferimos com nossas próprias palavras, e assim podemos matar também. Homens, sois irmãos, por que feris uns aos outros? Ao que lhe repeliu, diz o texto bíblico, um deles dizendo assim: queres tu matar-me como ontem mataste um egípcio? Ontem tu mataste um egípcio e agora queres matar-me também? Em outras palavras, o homem disse assim: você, por que chama a minha atenção se você é muito pior do que eu?
Alguém já colocou o dedo no seu nariz e disse assim: por que me corrige se é pior do que eu? Alguém já apontou o dedo para você e disse assim: por que me chama a atenção se você é pior do que eu? A Bíblia diz que Moisés estava ali quando tentou levá-los à paz, ao que lhe repeliram, dizendo: queres tu matar-me como ontem mataste um egípcio? A esta palavra Moisés fugiu. Por que Moisés fugiu? Eu gosto, novamente vou insistir, das declarações de Ellen White. Ela diz que ele fugiu, sabe por quê? Por dois motivos. O primeiro dos motivos, ele fugiu porque começou a surgir uma fofoca dentro do Egito. Os israelitas começaram a trazer agora a fofoca para dentro do Egito. Ela não usa a expressão fofoca, desculpe. Ela usa a expressão de que eles começaram a falar. E agora começa a surgir um motim. Moisés começa a ter um problema. Por quê? Porque ele próprio tinha levantado aquele problema. E o problema começou a se espalhar na sociedade. Um conta para o outro, que conta para o outro. Um ponto aumenta outro ponto. E um começou a falar para o outro. E agora dentro do Egito começaram a ter um problema sério. Porque aquele que poderia ser o governante era um assassino. Aquele que deveria ser o líder era um bandido, em outras palavras. Tornara-se um bandido, um assassino, um criminoso, um homicida. Esse foi o motivo aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Deus, Moisés fugiu, sabe por quê? Porque ele precisava aprender a ser um pastor. Ele fugiu para no deserto Deus ensiná-lo. Ele fugiu pensando que estava resolvendo os seus problemas e pensando até talvez que Deus tivesse esquecido dele. Mas ele fugiu, e no momento em que Moisés fugiu, Deus foi atrás de Moisés. E foi na dureza do deserto que Deus agora começa a ensinar a Moisés. Sabe, no primeiro momento na vida de Moisés, ele tentou resolver o problema com suas próprias mãos. E ao tentar resolver o problema com suas próprias mãos, mesmo sendo um escolhido de Deus, tentando resolver um problema com as próprias mãos, tudo que ele conseguiu foi levantar mais problemas sobre si. Mesmo sendo nós escolhidos, cada um de nós, como filhos de Deus, quando tentamos resolver os nossos problemas com nossas próprias mãos, tudo que conseguimos é trazer problemas para cima de nós. Moisés tentou resolver o problema com suas próprias mãos, e tudo que ele conseguiu foi esconder na areia, mas a areia o vento dispersa de um lado para o outro. Eu estava assistindo um testemunho do Anjos da Esperança, e eu achei interessante, não sei quantos de vocês assistiram. Os irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que moram na região dos Lençóis Maranhense, não sei quantos de vocês assistiram. É interessante os irmãos que moram ali. Eles moram por 1 ano ou 2 em um lugar, constroem a sua casa, mas eles constroem aquela casa de um jeito que possa ser logo desmontada. Por quê? Porque o vento sopra a areia, a duna, e a areia vem para aquele lugar. Então eles precisam desmontar a casa, e o que fazer? Colocar do outro lado, montam do outro lado mais 1 ou 2 anos, conforme o vento, e o vento vai trazer areia de novo, e eles precisam mudar, e assim mudam, de 2 em 2 anos, mais ou menos eles mudam a casa de um lado para o outro. E eu achei impressionante esse testemunho. Há uma igreja adventista ali nos Lençóis Maranhenses, uma igreja simples, de madeira, desmontável também. De tempos em tempos o pastor precisa mudar a igreja de um lugar para o outro, por causa da areia. O vento sopra a areia de um lado para o outro. Sabe, Moisés tentou resolver o seu problema com areia, e o vento soprou a areia e o seu problema apareceu. Sabe, o vento sopra a areia quando tentamos esconder nosso pecado. Pecado que não é confessado, o vento do Espírito Santo descobre. Mas pecado que é confessado, quando Jesus esteve entre nós, trouxeram-lhe uma mulher e jogaram-no a seus pés, e ela teve que se levantar e ficar em pé, e ele a condenou. Lembram que o pastor Robson estava ali e eles a condenavam, e ela era envergonhada na frente de todos, e Jesus começou a escrever com os dedos na areia os pecados dela, seus pecados confessados. O vento que revela pecado escondido é o vento do Espírito Santo que apaga pecado confessado. O vento
que revela o pecado escondido. É o vento do Espírito Santo que apaga pecado confessado. Não esqueça disso. É o vento do Espírito Santo. A Bíblia diz que Moisés agora está no deserto aos 40 anos de idade. Ápice do conhecimento. 40 anos de idade, ápice da sabedoria, ápice do conhecimento. Os governantes, os líderes, a partir dos 40 anos começam a alcançar um estágio fantástico em suas vidas. Então agora a maturidade começa a avançar na vida de um homem. Aos 40 anos, quando Moisés deveria agora estar se preparando para governar o Egito, pensava ele que seria o grande líder do Egito. Mesmo não tendo se corrompido com as coisas do Egito, poderia ele ser o governante do Egito para livrar o seu próprio povo. Ele queria o livramento segundo seus olhos, no seu olhar humano. Mas Deus queria o livramento no olhar divino. E agora aos 40 anos ele vai para o deserto para aprender com as ovelhas. Você sabe que eu gosto de ovelha, né? Sabe que eu gosto de pregar sobre ovelhas. E nessa madrugada, quando lia o que a pena inspirada, a autora norte-americana Ellen White fala, eu comecei a ver Moisés cuidando das ovelhas lá no deserto. Por que ele foi cuidar de ovelhas? Vou repetir algumas coisinhas, para ele aprender da nossa teimosia e insensatez. Foi cuidar das ovelhas do rebanho do seu sogro, para ele aprender que ovelha teimosa, que ovelha precisa ter paciência e levá-la no braço muitas vezes. Ele precisava aprender ali na atividade pastoril, no meio daquele deserto, sem ter muitas condições, aprender que ele iria ser o pastor das ovelhas agora, quando saísse dali, por mais 40 anos pelo deserto. E onde ele criava ovelhas? Ele criava ovelhas no deserto de Midian. Ele precisava aprender que ele ia para o deserto com as ovelhas, e ali aprendendo entre as ovelhas, em meio ao deserto da sua vida, porque tentaram resolver o problema com suas próprias forças, talvez Deus pudesse usar outro instrumento, talvez Deus pudesse usar um outro caminho, se Moisés não tivesse cometido aquele absurdo. Deus usou um outro caminho, levou-o até o deserto para que ele pudesse aprender que não era com a sua presunção, que não era com o seu conhecimento, que não era com a instrução do Egito que ele iria levar o povo para Canaã, a terra prometida. Ele precisava aprender que o povo de Deus só vai para o céu se assentar diante de Deus. Não era com o seu conhecimento. E a Bíblia diz que Moisés estava cuidando das ovelhas, quando no deserto de Midian, numa sarça acesa, em chamas, Moisés ouve uma voz. O texto bíblico diz que Moisés está cuidando das ovelhas no deserto, quando uma sarça acende. O que é uma sarça? Um pequeno arbusto que cresce no deserto de Midian e que é ceifado pelo vento oriental. Um pequeno arbusto que não tem valor algum. Um pequeno arbusto que aos olhos humanos é apenas palha que rola em bolas pelo meio do deserto, soprado de um lado para o outro pelo vento oriental. Talvez para Moisés, que tinha sido criado no Egito, que tinha visto as belezas das árvores, das flores, que tinha contemplado, quem sabe, o cedro do Líbano que tinha sido trazido para o Egito para enfeitar o Egito, as palmeiras do Líbano, lindas e reais, que Moisés tinha contemplado quando o governo poderoso do Egito trazia para dentro do seu reino, para enfeitar. Talvez Moisés, ao olhar uma sarça, não valorizava a sarça não tinha valor algum, nem as ovelhas comiam. A sarça era apenas palha que não tinha valor algum aos olhos humanos. Mas foi diante daquilo que aos olhos humanos não tinha valor, que Deus se revela a ele e mostra a ele o seu poder. Quantas vezes nas pequenas coisas de nossa vida, que aos olhos humanos, da sociedade em que vivemos, do mundo contemporâneo em que vivemos, as coisas pequenas da nossa vida, que aos olhos humanos não têm valor algum, são nas pequenas coisas que Deus se manifesta todo poderoso em nossa vida. Em que sarça pequena, que aos olhos da sociedade não tinha valor nenhum, Deus se manifestou a você. Volte à galeria da sua memória, irmão. Volte à galeria das manifestações de Deus na sua vida.
Quantas vezes Deus se manifestou em coisas pequenas na sua vida? E que se você dissesse para o seu amigo de trabalho, para o seu parente, ele ia dizer para você: isso é ridículo, isso não tem valor algum. Outro dia eu conversava com uma pessoa e ela me dizia: pastor, quando eu ouvia falar de crente, quando eu ouvia falar de igreja, eu pensava, isso é muito ridículo. Mas um dia, um camarada querido começou a ler a Bíblia. Uma amiga me conduziu a um outro amigo e ele começou a me ler a Bíblia. E aquelas coisas simples foram tocando meu coração. Quantas sarças que aos olhos da sociedade não têm valor nenhum se acenderam diante de você. E de dentro dela você ouviu a voz de Deus falando com você e abençoando a tua vida. A Bíblia diz que Moisés se apresenta diante daquela sarça trêmulo, quando de dentro daquela sarça sai uma voz que lhe diz assim: tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que tu estás é terra santa. O que fazia uma sarça e o lugar onde estava ser santo? A presença de Deus. É somente a presença de Deus que pode fazer alguma coisa ser santa. O que faz esse sábado ser santo? É a presença de Deus que foi na sua casa nesta manhã, acordou você e disse assim: vamos para a igreja? E você disse: puxa, mas hoje eu estou cansado. Deu até uma esticada assim. E Deus disse: mas vamos, hoje é sábado. Quantos sábados você passou sem ir à igreja? Alguns talvez não conseguem encher uma mão. Mas alguém já passou um sábado sem ir à igreja, não passou? Como é? Olha o burburinho. Vocês estão dizendo assim: é horrível, pastor, é ruim. Não é mesmo? Como é um sábado sem ir à igreja? Parece que as horas do sábado sem ir à igreja não passam, não é assim? E a tarde fica comprida. Nem o sono da tarde é bom, né? Ele é bom um pouquinho quando a gente vem de manhã cedo, né? Só um pouquinho, tá bem? Não é a tarde inteira. Depois tem que caminhar no condomínio, levar um folheto para alguém em algum lugar, né? Fazer uma visita. Mas escute, povo de Deus, meus queridos, o que faz alguma coisa ser santa? É a presença de Deus. Aquela sarça não tinha santidade alguma se não fosse o poder de Deus e a presença de Deus ali. Quando a palavra veio de dentro daquela sarça dizendo assim: tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que tu estás é terra santa. O que é que faz a nossa casa ser santa? A presença de Deus. É isso, pastor, é a presença de Deus. O que faz o leito em que dormimos ser santo? É a presença de Deus. O que faz as leituras? Ou um clique na internet permitir que nós continuemos nos santificando? É quem está sentado do nosso lado. É a presença de Deus que faz o lugar, a hora, o ambiente ter santidade. E a Bíblia Sagrada diz que Moisés tentou se aproximar daquele lugar e Deus disse a ele: Moisés, espere aí um pouquinho, eu até já te perdoei, eu até já te justifiquei, eu te trouxe para o deserto, você veio ao deserto, você foi um homem perdoado, você aceitou o perdão. Mas agora tem um detalhe, Moisés, você precisa aprender o que é santificação, e para você aprender o que é santificação, você precisa tirar as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que tu estás é terra santa. Tire as sandálias dos teus pés. Havia somente uma coisa que Deus estava pedindo ali: tirar as sandálias dos seus pés. Moisés não precisava tirar mais nada, senão as sandálias. Por quê? Deus estava ensinando alguma coisa a Moisés. É possível que Moisés tenha trazido aquelas sandálias, vamos pensar em sandálias do Egito. Vamos pensar em sandálias normais. Ele ia andar no deserto, ele tinha muito o que fazer pelo deserto. Quem sabe como um homem que vivia no palácio, um governante, alguém todo poderoso, vinha agora para o deserto, tinha levado sandálias maravilhosas, elas eram resistentes e tinham dado até férias para os pés dele. Eram sandálias boas. Olhe para o seu pastor. Deixe-lhe fazer uma pergunta.
O que faz uma sandália ter valor? Quanto ela custou? É isso? O que faz uma sandália ter valor? Se é cor-de-rosa, azul, vermelha? Não. Você poderá comprar uma sandália muito cara, não é mesmo? Mas não ter valor algum. Porque ao calçar a sandália muito cara, ela começa a dar calos em você. Já calçou uma sandália que deu calo? E bem assim, na curva do pé aqui assim. E quando você levantou o pé, fez uma bolha. E você já andava meio assim. O que faz uma sandália ter valor? Não é sua cor e nem seu valor financeiro. O valor de uma sandália está no seu conforto, não é assim? Conforto. De tudo o que mais encanta os seres humanos quando calçam uma sandália é o seu conforto. Aqui é uma figura de linguagem que quero usar com você. O que Deus pediu para Moisés? Tire as sandálias. O que era confortável na vida de Moisés que precisava ser tirado? Para que ele pudesse aparecer diante de Deus. O que tem sido confortável, mas que nos afasta de Deus? O que tem sido aparentemente bom, que nos afasta de Deus? Por 3 motivos Deus pediu para que Moisés tirasse as sandálias. Eu gosto desse texto. Disse o Senhor: tire as sandálias dos teus pés, verso 33. Pois o lugar em que tu estás é terra santa. Por 3 motivos, Moisés. Primeiro, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi seus gemidos. Tem visto, ouviu. E agora diz: desci. Eu entendi esse texto nessa madrugada um pouco mais. Ellen White diz que a opressão do Egito era tão ferrenha naqueles dias. Aquele que poderia ser o libertador do Egito tinha ido embora já fazia 40 anos. Era Moisés. Tudo que o que eles tinham eram lembranças de um homem que poderia ter sido libertador. O faraó que conhecera José tinha morrido. Era um outro governante agora. Já tinha esquecido de tudo e já era época de opressão. Pense comigo. O Egito estava oprimido de maneira fantástica. Ellen White diz que eles estavam sendo terrivelmente oprimidos. Aquele povo que deveria cuidar do pastorio, das suas fazendas, que deveria viver feliz na terra onde era fértil, agora estava oprimido. Eles tinham cedido à coroa o seu próprio território, tinham cedido o seu gado, tudo que faziam era tijolos. E o Egito estava oprimindo aquele povo. O Egito estava fazendo o povo gemer. O Egito estava fazendo o povo sofrer. E Ellen White diz que foi naquele período ali, depois de Moisés ter saído 40 anos do deserto, é que o gemido do povo, que o sofrimento daquele povo, diz Ellen White, estava chegando no santuário celestial. O gemido daquele povo estava subindo ao céu. E a dor do povo de Deus estava subindo ao céu. Por isso Deus vai a Moisés e diz assim: tire as sandálias, porque o povo está sofrendo muito no Egito. Eu preciso descer sobre o Egito, Moisés, mas eu preciso de você. Tire as sandálias dos seus pés. Você está entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Nosso mundo está gemendo. Nosso mundo está sendo oprimido. Estamos preocupados quando olhamos o planeta e olhamos o mapa mundo e vemos as partes negras onde a gripe tem afetado, não é assim? Nosso mundo está gemendo, irmão. O que precisamos fazer como igreja é tirar as sandálias dos nossos pés, porque Deus quer descer, e o Deus que desceu em Moisés descerá em você, para levar os filhos de Deus que estão clamando e gemendo nesse mundo, pelo poder do Espírito Santo que vai descer na tua e na minha vida. Tire as sandálias. Nos dias de Moisés, o gemido do povo chegou no céu, diz Ellen White. Eu não tenho dúvida como seu pastor, de que a dor do povo está chegando no céu. E Deus quer descer em você.
Escuta, a gente sente mais as coisas quando tem uma preocupação dentro de casa, não é assim? No sábado passado eu tomei o avião e vim à noite do Rio de Janeiro para cá. Do meu lado sentou um cavalheiro. E ele tossia tanto. E eu estava com esse paletó, eu colocava assim e tentava fazer assim. E ele tossia. E eu pensei, bom, Deus me proteja. Mas essa não era a minha maior preocupação. Eu sabia que à porta do aeroporto minha esposa ia estar esperando, viu, doutora Cláudia? E já há quase 8 meses, né, doutora? E quem é que morre com essa doença mais facilmente? As grávidas, não é assim? As grávidas. Eu descobri que não tinha nada a ver minha gripe, viu? Não sei o que vai ter para frente, mas descobri que não havia nada. Mas eu comecei, como pai, a sentar na cadeira de alguns pais por aí. De quantas mães estão gemendo? Você já parou para pensar como o nosso mundo está gemendo? Oh, minha igreja querida, esse gemido está chegando ao trono de Deus. Está chegando. Quando Moisés se apresentou diante da sarça ardente, Deus pediu para que ele tirasse aquelas sandálias. Ele disse, porque, e a irmã White diz de maneira maravilhosa, porque naquele instante o gemido do povo de Deus estava chegando no céu. Por que tirar as sandálias? Por um único motivo. Porque o gemido do povo está chegando no céu. E Deus quer descer. E Ellen White diz de maneira bela, ela diz assim, não em Patriarcas e Profetas, mas agora no livro sobre mordomia, ela diz assim, quando nós tiramos as sandálias, ela diz assim, Deus desce em nós, para fazer a obra na vida dos outros. É por isso que Deus disse, tire as sandálias. Ouvi o gemido, desci para livrá-los, agora vem enviar-te-ei. Deus quer descer na vida de quem? De cada um de nós. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar nessa manhã onde você se encontra aqui é terra santa. E se você tirar as sandálias dos teus pés aqui diante de Deus, na terra santa, na igreja de Deus, no dia santo de Deus, o Senhor vai descer em você, na sua vida, na sua família, para que nós possamos cumprir a obra de Deus nesses dias e levar a salvação a tantas pessoas que gemem nesse mundo perdido no pecado. E a Bíblia diz que Moisés tirou as suas sandálias, não é? Diante de Deus, Deus o santificou. E agora Moisés saiu dali e a vida de Moisés foi uma facilidade, não é isso? Foi para o Egito e quando ele chegou diante do Egito, do faraó, ele disse ao faraó, eu quero levar 1 milhão de pessoas. E o faraó disse, Moisés, você é um camarada treinado, experiente, viveu no deserto, leva o povo, foi isso? O sermão vai terminar no próximo sermão, tá? Eu quero falar essa parte no próximo sermão, sobre as pragas. Moisés foi diante do faraó. E Ellen White diz assim, que ele teve medo e preocupação. Ele tinha muita preocupação para ir diante do faraó. E quando ele foi diante do faraó, Deus disse assim, leva uma coisa, Moisés. Com que é que você cuidou das ovelhas? Havia um instrumento que Moisés usava para cuidar das ovelhas, era a vara, não era assim? Você já aprendeu com o seu pastor aqui, que o pastor de ovelha tinha um elemento forte, era a vara do pastor? E Deus disse assim, leva a vara. E Ellen White diz, por que levar a vara? Para que ela se transformasse numa serpente, e ela fosse o quê? O assim diz o Senhor. Para sairmos do Egito desse mundo, é indispensável que caminhemos com a vara do Senhor. A vara do Senhor nada mais é do que a sua palavra. Nos apresentamos diante de Deus, mas é a palavra, a vara do Senhor, que vai ser o instrumento diante do faraó do mundo, para transformar-se em algo extraordinário diante dos olhos, e que certamente vai desfazer as contrafações satânicas. Só existe um instrumento nesses dias, no Egito desses dias, para desfazer das contrafações satânicas, é a vara do Senhor. Podem se erguer muitos livros, mas é a vara do Senhor que engole e desfaz a contrafação satânica.
Sabe, pode surgir um crepúsculo na sua vida, mas esse não vai te levar a lugar nenhum. É a vara do Senhor que vai subsistir para que você possa avançar nessa vida. Leva a vara, Moisés. Mas ainda assim, Moisés, com a vara do Senhor, a vida foi fácil, não foi? Chegou com o povo diante do Mar Vermelho, e o povo disse assim: Moisés, vamos tomar banho no Mar Vermelho. Vamos nadar. Vamos ficar aqui. Foi isso? Não. O povo disse: olha, onde estamos? E agora vem um exército contra nós. E o que é que Moisés ergueu para que o mar se abrisse? Tem uma coisa que precisa ser erguida em nossa vida para que o mar da nossa vida se abra: a vara. Exaltemos a palavra de Deus. O mar se abriu, eles atravessaram, e uma nuvem durante o dia que refrescava a vida deles, não era? E o sol, uma chama que aquecia durante a noite. E o povo dizia: Moisés, a gente está feliz, a comida é boa, nem gostamos mais da comida do Egito. No Egito tinha cebola, tinha carne, tinha não sei o que, né? A gente não gosta. Foi isso? Não, vamos voltar. Finalmente Moisés chegou próximo a uma montanha aos 120 anos de idade. Faltavam não mais do que 30 quilômetros para Moisés alcançar a terra prometida. Não mais do que 30 quilômetros. E agora, depois de lutar tanto na sua vida, ao lado de Deus, um dia o povo queria comida, Deus mandou. Moisés pediu, Deus mandou o pão. Quantas vezes você pediu, Deus te mandou o pão? Essa semana eu conversava com a esposa de pastor, eu e minha esposa. Eles foram missionários no Níger. E ela disse: Andressa, a gente dormiu e só tinha um pouquinho de arroz, e eu sabia que tinha que dar comida para as minhas crianças no outro dia. E eu orei a Deus e dormi, e a gente sabia que ia passar fome. E no outro dia o vidro de arroz estava cheio até a boca. Agora, no ano passado. Moisés orava. A vida era fácil? Não, não era fácil. Mas Moisés pedia e Deus abençoava. No final da sua carreira agora, a Bíblia diz que Deus chamou Moisés e disse: sobe aqui. Faltava pouco tempo para ele alcançar. Sobe no monte. Moisés subiu. Deus disse: agora você vai morrer. Que tal? Agora você vai morrer. Pode deitar que você vai morrer. Se Deus dissesse para você que agora você vai morrer, o que você diria? Ah, Deus, falta só 30 quilômetros. Só mais um pedacinho. E como se não bastasse, Deus mandou ele contemplar, e ele pôde contemplar de cima da montanha. Eu tive o privilégio de estar ali perto, e eu olhava aquele lugar e ficava pensando como sentiu-se Moisés olhando lá de cima. De cima da montanha, faltava um pouquinho para chegar à terra. Algumas vezes pensamos assim: puxa, eu já podia ter sido, mas não fui, alguém foi no meu lugar. Ele poderia ter dito assim: eu já podia ter sido faraó, não deu. E agora, eu não pude ser governante do Egito, agora eu podia entrar na terra, Senhor. Deus disse: você vai morrer. Você vai descansar. Aos 120 anos, Moisés descansou. E eu quero ir terminando a mensagem dessa manhã perguntando o seguinte para você: quem vai no seu sepultamento quando você morrer? Outro dia um amigo me disse assim: eu quero ter o privilégio de fazer o teu sepultamento. É pastor, né? E eu disse: me desculpe, você tem 6 anos a mais do que eu, e a probabilidade é que eu vou fazer o seu. Mas quem vai no seu sepultamento? Ah, eu não sei, pastor, que bobagem é essa? Sei quem vai na formatura do meu filho, sei quem vai no casamento da minha filha, né? Sei quem vai na festa de aniversário. Já fiz até uma lista para não convidar tanta gente, que não dá para. A gente até ama todos, mas não pode convidar todos. Mas quem vai no seu sepultamento? Isso a gente nunca parou para pensar, né? E eu quero ir terminando a mensagem por aqui. Só 2 pessoas foram ao sepultamento de Moisés, você sabe? Judas 9 diz: Deus estava ali.
E quem apareceu? Satanás. Judas 9 diz que o arcanjo esteve ali e o diabo veio. E agora o diabo disputava o corpo de Moisés. De quem é o teu corpo? Moisés tinha sido perdoado, santificou a sua vida ao Senhor. E agora o diabo veio e disse: eu quero só o corpo dele. De quem é o teu corpo? Já parou para pensar? Há um santuário nessa terra que se chama corpo, o templo do Espírito Santo. De quem é teu corpo? E o diabo disse: me dá só esse corpo, esse boneco gelado aí. Moisés queria aquele boneco gelado. O que ele ia fazer? Talvez alguém pode dizer assim: ele ia levar lá para o Egito, ia dar para alguém, um sábio do Egito, para que pudesse mumificar Moisés. Já pensou que múmia maravilhosa? Seria a múmia mais procurada na face da terra. Eu já vi no Museu do Cairo algumas múmias, já vi no Museu Britânico algumas múmias, e eu fiquei encantado com algumas delas, né, que estavam ali com as suas joias, as suas coisas preciosas, estava enrolada, toda enrolada, cheia de coisas preciosas. Tinha algumas múmias que tinham até comida mumificada, mas não passam de múmias. Quem sabe o diabo poderia fazer de Moisés uma boa múmia, ou a mais procurada da face da terra. Mas Deus não chamou Moisés para ser uma múmia. Deus chamou Moisés para ir ao mesmo lugar aonde Ele chama você. E eu quero terminar por aqui. Eu vou chamar o grande cantor, pastor Ronaldo Arco, para vir aqui. Mas antes eu quero que você olhe para mim. Não olhe para o pastor Ronaldo. Olhe para mim, ele vai cantar agora. Mas olhe para mim. Escuta aqui, minha igreja amada. Para onde Deus levou Moisés? Respondam, para onde? Agora responda com força. Para onde Deus vai levar você e eu? Para o céu. O mundo está clamando. Os gemidos das pessoas estão chegando ao santuário celestial. E o Senhor Jesus vai voltar em breve, e as pragas e as doenças dessa vida vão acabar. E o Senhor vai vir buscar os Moisés de hoje. Vamos tirar a sandália. Deus está ouvindo o clamor, o gemido. Vamos tirar a sandália, porque Deus vai glorificar a você e a mim, e nós vamos viver eternamente com o Senhor no céu. Escute essa música linda. Que Deus te abençoe. Não tardará. Cante comigo. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o céu. Vamos para o lar. Mais uma vez. Não tardará. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você conversar com Jesus. Pela última vez. Não tardará. Não
vamos para o lar. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus. Um dia tu nos vistes, hoje tu ouve o clamor do povo neste mundo. Olha para nós e pede-nos que tiremos as sandálias. E aqui nesse lugar santo, Senhor, nós tiramos nossas sandálias e pedimos-te, santifica-nos, Senhor Deus, para um dia poder nos glorificar também. Ó Pai eterno, em nome de Jesus nós nos reunimos como igreja pedindo a tua mão de sabedoria e de bênção sobre as pessoas que estão enfrentando alguma luta com a gripe, Senhor. Pedimos-te a bênção e sobre cada um de nós a tua proteção. Que a paz do céu esteja em nossa vida e que vivamos eternamente contigo em nome de Jesus. Amém.